A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Senhor, nós te honramos e te agradecemos pela sua bondade, a sua presença e o seu amor. Te agradecemos pela sua palavra, pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Hoje abrimos nossos corações e mentes para sermos instruídos e inspirados, para sermos ensinados pelo Espírito Santo, para sermos guiados em todas as áreas da vida, para sermos fortalecidos e encorajados, confortados pelo Espírito Santo. Que a sua presença encha esse lugar. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimente alguém perto de você. Você teve um bom dia? Tem certeza? Sabe, nossa vida cristã é um chamado especial. Um chamado muito especial. Nós somos chamados por Deus para esta vida. Não é uma vida ordinária. Deus nos escolheu. Nós somos ungidos pelo Espírito de Deus. Nós somos povo de Deus. E muitas vezes, nossas vidas cristãs podem ser de alguma forma ordinária. Na forma como ela se parece, as coisas que acontecem com uma pessoa. E as coisas podem até ficar confusas a um ponto que você se pergunta se existe ou não um Deus no céu, ou se Deus está interessado sobre o cristão. Mas eu creio que à medida que crescemos nas coisas de Deus, nós entendemos melhor e passamos a entender como nos posicionarmos em linha com o Espírito de Deus e com a Palavra de Deus. Nós não somos ordinários. As pessoas podem querer que sejamos ordinários, mas nós não somos. Mas nós temos sim uma responsabilidade nisso. E, à medida que a volta do Senhor se aproxima, perceberemos que a unção do Espírito de Deus sobre seus filhos crescerá e muito mais será alcançado. Mas a palavra diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, Deus dos exércitos, pelo meu Espírito. A igreja muitas vezes não é levada a sério. Se um médico local de uma certa área diz, ninguém deve passar por este caminho, todos irão fugir, porque o médico local disse que ninguém deveria passar ali. Mas a igreja diz a mesma coisa e todos
nem dão bola. A igreja é desafiada muitas vezes. A igreja é menosprezada, tirada por menos. Mas eu digo a vocês, estamos aprendendo a palavra de Deus. Isto não apenas será uma bênção. Deus disse a Abraão: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei qualquer um que te amaldiçoar. As pessoas não entendem isso. A mesma arca de Deus, que era uma bênção para Israel, era uma maldição para outros, matava uns e abençoava outros. A igreja de Deus não deve ser menosprezada. Mas você não vai fazê-los nos levar a sério dizendo que eles devem nos levar a sério. Porque eles nunca irão. Mas eles serão forçados a nos levar a sério. Em virtude das coisas que acontecerão. Sabe, a Bíblia nos conta sobre os apóstolos em Jerusalém durante a grande perseguição. Depois que alguns sinais e maravilhas aconteceram, você pode checar depois no livro de Atos. Deixaram os apóstolos em paz. É o que a Bíblia nos diz, deixaram os apóstolos em paz. Todos deixaram eles para lá. Já era hora de deixá-los avançar. Está chegando a hora que eles nos deixarão em paz? Sim. O relógio está andando? Está se aproximando? Se aproximando? E Deus está fazendo a obra dele? Aleluia! Eu disse aleluia! A igreja não é tão fraca como algumas pessoas pensam. Ela não é tão fraca como alguns pensam. Glória a Deus. Ele diz: não toquem nos meus ungidos, nem machuquem os meus profetas. E nem precisamos avisá-los. Deus sabe o que fazer. Eu estou dando a impressão que tem alguém me perseguindo. Aleluia. Bem, eu quero começar. Ora, eu já comecei, mas Isaías capítulo 63, estamos falando sobre a plenitude, o fogo, e desta vez eu quero falar sobre quando você encontra o anjo. Certo? Isaías capítulo 63, quando você encontra o anjo. Versículo 9, capítulo 63, Evangelho de Isaías. Sabia que Isaías é um evangelho? Ele disse quem deu crédito ao nosso relato? E esse relato era bom? E boas notícias são o evangelho? Verso 9, em toda a aflição deles, ele foi afligido. Talvez eu devesse ler do versículo 7 para você entender melhor. Eu irei mencionar as misericórdias do Senhor e os louvores do Senhor de acordo com tudo que o Senhor tem dispensado sobre nós, e a grande bondade para com a casa de Israel, a qual ele tem concedido sobre eles de acordo com as suas misericórdias e de acordo com a multidão das suas misericórdias. Porque ele disse, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, por isso ele foi o salvador deles. Em toda a aflição deles ele foi afligido, em toda a aflição deles ele foi afligido. Na aflição dos seus filhos, diz que ele foi afligido. Lembra dele falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não disse, por que você persegue os meus filhos? Ele disse, por que me persegues? Agora diz, em toda a aflição deles, ele foi afligido. Glória a Deus. E o anjo de sua presença os salvou. No seu amor e na sua piedade ele os redimiu.
E ele os susteve e os carregou todos os dias desde a antiguidade, glória a Deus. E diz, e o anjo de sua presença os salvou. Ele o chama de o anjo da sua presença. A palavra anjo é a tradução para a palavra que significa mensageiro. Mensageiro, ou seja, um mensageiro da sua presença. Aquele que cuida da sua presença. Então o anjo da sua presença, o detentor da sua presença, o mensageiro da sua presença, falando da mesma pessoa. E esta é o Espírito Santo, glória a Deus. O Espírito Santo é o anjo da presença de Deus. Ele é o anjo da presença de Deus, é aquele que leva a presença de Deus de lugar a lugar. Você entende? O Deus Todo-Poderoso está no seu trono, ele nem vem e nem vai. Você entende? Mas ele se move pelo seu espírito. Ele se move pelo seu espírito. O seu espírito carrega a presença e o poder e leva aonde Deus quiser. E eu disse anteriormente, o Espírito Santo não é o irmão mais novo de Jesus. Ele não é inferior. Ele mesmo é Deus. Aleluia! E ele chamou Abraão, eu quero que você abra em Gênesis capítulo 12. Ele chamou o homem Abraão. Na época o nome dele era Abrão, que significava pai presumido ou pai exaltado. Em outras palavras, aquele que é conhecido como pai. Eu vou ler a partir do versículo 1, Gênesis capítulo 12, que diz: Ora, o Senhor havia dito, eu quero que você entenda, a Bíblia não diz aqui o Senhor disse. Aqui diz o Senhor havia dito. Ou seja, antes desse momento Deus disse, e diz, ora, o Senhor havia dito a Abrão, sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor havia dito. Bem, seria bom voltarmos e tentar encontrar onde o Senhor disse. Vamos para Gênesis capítulo 11 e começamos a ler a partir do versículo 24. E Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E Naor viveu, depois que gerou Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Então aqui temos as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. E aí você entende por que Ló é o seu sobrinho? O sobrinho de Abrão. E Harã morreu antes de seu pai Terá na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai era estéril e ela não tinha filhos. E Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. E eles vieram até Harã e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ora, o Senhor havia dito a Abrão, quando foi que o Senhor disse a Abrão? Em que momento? Em que ponto do tempo Deus falou com Abrão? Bem, temos uma luz para isso no livro de Atos, capítulo número 7. Não é bonito isso? Encontrar isso lá no livro de Atos, lá no Novo Testamento. Livro de Atos, capítulo de número 7. E eu quero começar lendo do versículo 1. Aqui temos o homem Estevão que teve que enfrentar o concílio durante a perseguição. A partir do verso 1, capítulo 7, e disse um sumo sacerdote. São estas coisas assim, e ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi. Estevão está pregando. Lembram de Estevão? Certo? O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhes, sai da tua terra e da tua parentela, e vai a uma terra que te mostrarei. Então Deus falou com ele quando ele estava na Mesopotâmia. Lembram da Mesopotâmia? Quantos aqui lembram da Mesopotâmia? Alguns aqui lembram? Muito bem. Volte para Gênesis, capítulo 12. Eu vou ler de novo do verso 1. Ora, o Senhor havia dito.
Abraão, sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora veja, o homem Abrão tinha se encontrado com Deus Todo-Poderoso. Mas só porque Deus falou com você, só porque Ele falou com você e revelou algo a você sobre a sua vida, sobre o seu futuro, não quer dizer que você o conhece. Existe um tipo especial de revelação que Deus te dá para que você o conheça. Você está ouvindo isso? Quando você se encontra com Deus, você não se encontrou com Ele só porque ouviu a sua palavra. Você não se encontrou com Ele só porque Ele tocou a sua vida. Você não se encontrou com Ele só porque Ele te abençoou. Porque Ele abençoou Abrão. E ainda assim Abrão não conseguiu crer que ele teria um filho. Deus disse aqui, farei de ti uma grande nação. E ainda assim o homem não pegou aquilo. E então no capítulo 15 do livro de Gênesis, a Bíblia diz, depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abrão disse, Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco. E Abrão disse, eis que não me deste semente, e eis que o nascido na minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, este não será teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse, assim será a tua semente. Aleluia! E ele creu no Senhor e ele lhe atribuiu isto por justiça. Aleluia! Vem, o homem creu. Eu disse, o homem creu, glória a Deus. Ele disse, ó Deus, eu não tenho filhos, só tenho Eliezer de Damasco. Ele será meu herdeiro? Deus disse, não, Eliezer não será o seu herdeiro. Você vai ter outro. Um que sairá do seu corpo. Então, Deus disse, saia. Deus tentou ajudar a visão dele, disse, olhe para cima. Conte as estrelas, ou seja, enumere-as. E o homem, a Bíblia diz que ele creu. Porque Deus disse, assim será a tua semente. Deus ajudou a visão dele e Abrão creu. Mas só porque você creu uma vez, não significa que você vai sempre crer. Aleluia! O homem creu e Deus cortou uma aliança com ele naquele mesmo dia. A Bíblia diz que naquela noite, Deus cortou uma aliança com ele. Ele entrou em aliança com Deus Todo-Poderoso. E só porque você está numa aliança com Deus Todo-Poderoso não significa que você sempre crê. Vamos. Alô? Você sempre crê? Você sempre crê, não é? Deveria. Mas às vezes você duvida. Às vezes você se pergunta se a palavra de Deus realmente vai acontecer. Você não é o primeiro, Abrão era como você. Veja agora, a Bíblia nos diz no verso 6, e isto é tão famoso por toda a Bíblia, que ele creu. Isso lhe foi atribuído por justiça, mas ele duvidou mais uma vez. Ele duvidou. Ele creu. Vá para o capítulo 17. Aqui temos a coisa de verdade. Oh, aleluia, Jesus! Sabe, no capítulo 16, algo belo acontece. Depois de ele haver crido no Senhor, e ele agora estava certo de que ele teria um filho, Sara veio e disse, eu sei o segredo. Você está envelhecendo, já tem 99. O céu ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. A fé sem obras é morta. É morta. E papai Abrão estava ouvindo. Pode ser verdade. Ela disse, eu tenho uma pista.
Se você quer que Deus faça algo, é melhor você fazer algo. Alguns de nós somos exatamente assim. É melhor você deixar de ser assim hoje? Enfim. Ela disse, eu sei, quando Abraão disse, mas Deus disse que um das minhas próprias entranhas seria o meu herdeiro. Ela disse, ora, eu sei. Ele disse de que útero? Bem, ele disse, não exatamente, aham. Esta noite, você terá um filho. E Abrão está no quarto e Sara, ela entrega a serva dela, Agar. Ela leva Agar até o quarto, empurra ela para dentro e diz, muito bem. Agora é hora de fazer a palavra de Deus acontecer. E a Bíblia diz que Abrão deitou-se com Agar e teve Ismael. E o problema tem durado até uma era inteira. Tem estado lá. O problema do Oriente Médio foi causado por Sara. Aleluia! Foi ela que causou. Mas enfim, foi assim que o homem achou que Deus estava cumprindo a sua palavra toda vez que ele olhava para o jovem Ismael. Ele dizia, veja como Deus fez a palavra acontecer. Mas de alguma forma, dentro dele, ele sabia que algo estava faltando. Você está pronto? Eu quero ler a partir do verso 1, capítulo 17, do livro de Gênesis. E quando Abrão tinha 99 anos de idade, 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e disse a ele, é isso que eu gosto. Ele disse, eu sou El Shaddai. Por que Deus tinha que se apresentar? Porque o homem não conhecia. Se eu te digo algo que eu posso fazer acontecer, você está me ouvindo, Abrão? Eu sou El Shaddai, oh glória a Deus. Deus se apresentou. Veja isso, vamos. Eu sei que na sua tradução King James está o Deus Todo-Poderoso. Não é assim? Está traduzido errado. O texto hebraico diz El Shaddai. A tradução não está perfeita quando diz o Deus Todo-Poderoso, não está perfeito. A palavra é El Shaddai. Aleluia. Ele diz, eu sou El Shaddai, anda diante de mim e sê perfeito. E eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abrão caiu... Vejam, olhem para esse homem. Olhem para este homem, Abrão. O que ele... Deus está falando com ele e ele não consegue acreditar. Bem, agora ele acredita. Ou ele está lutando com a sua fé. Veja isso. Do versículo 2, e eu farei meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abrão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele, dizendo, quanto a mim... Você está vendo isso? Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. E eu te farei extremamente fértil e farei nações de ti, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu pacto entre mim e ti e tua semente depois de ti, nas suas gerações para um pacto eterno, para ser um Deus para ti e para tua semente depois de ti. Oh, eu gosto disso. E eu darei a ti e para a tua semente depois de ti a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã para possessão eterna, e eu serei seu Deus, aleluia. E Deus disse a Abraão, ele agora o chama de Abraão, glória a Deus. Portanto, tu guardarás o meu pacto, tu e tua semente depois de ti nas suas gerações. Deixa eu apressar um pouco aqui, para você poder entender algo. Ele ainda está falando do pacto, mas aí nós vamos para o
versículo 15. Verso 15. E Deus disse a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não chamarás seu nome Sarai, mas Sara será o seu nome. E eu a abençoarei, e te darei também um filho dela, e a abençoarei, e ela será uma mãe de nações. Reis de povos virão dela. Então Abrão... Então Abrão caiu sobre sua face e riu. E disse em seu coração: nascerá um filho àquele que tem 100 anos de idade, e gerará Sara com 90 anos de idade. Sabe, ele estava crendo esse tempo todo em tudo que Deus estava falando. Ele estava ouvindo, achando que Deus estava falando de Ismael. E aí Deus disse: você vai ter um filho de Sara. E o homem não conseguiu segurar. Ele começou a rir. Nascerá um filho àquele que tem 100 anos de idade? E gerará Sara com 90 anos de idade? E Abraão disse a Deus: oh, que Ismael possa viver diante de ti. Aleluia! Ele achou engraçado. E Deus disse: Sara, tua mulher, de fato te gerará um filho, e tu chamarás seu nome Isaque, e eu estabelecerei o meu pacto com ele como pacto eterno, e com sua semente depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o tenho abençoado, e o farei frutífero, e o multiplicarei excessivamente. 12 príncipes ele gerará, e eu farei dele uma grande nação. Vejam isso. Oh, meu Deus! Você quer saber sobre Ismael? Temos algumas informações sobre Ismael e sobre a sua mãe. No capítulo 21, quando foram mandados embora. Você está procurando aí? Eu nem pedi para você ir lá, só anota. E também lá no capítulo 16, você também encontra algumas informações sobre Ismael. No capítulo 16, mas eu quero ler algo nesse capítulo para você entender o tipo de homem que Ismael deveria ser, para que você possa ter um vislumbre do mundo árabe. Verso 7, capítulo 16. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte, ele encontrou Agar. Há uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho para Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste? E para onde vais? Ela disse: eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: volta à tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: eis que tu estás com filho, isso foi antes de Ismael nascer, e gerarás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem selvagem, sua mão será contra todo o homem, e a mão de todo homem contra ele, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. Oh, meu Deus! Glória a Deus! No capítulo 17 do livro de Gênesis diz que Deus apareceu para Abraão. Ele disse: eu sou El Shaddai. Ele se apresentou como El Shaddai, o forte e dominador. Esse é o significado de El Shaddai, o forte e dominador. Em outras palavras, eu sou grande o suficiente para cuidar de você, para te proteger e para te nutrir. Eu sou forte e dominador. E ele cuidou dele, ele o protegeu e ele o nutriu. Aleluia! E fez o mesmo por Isaque, e fez o mesmo por Jacó. E Jacó recebeu a herança. Vá para Gênesis capítulo 28. E sabe, a partir do verso 10,
diz: E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e a colocou como seu travesseiro e se deitou naquele lugar para dormir. Como é que você usa pedras como travesseiro? Verso 12, ele sonhou e eis que uma escada estava posta sobre a terra e o seu topo alcançava o céu. Uma escada da terra para o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente. E tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei a todos os lugares a que fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Glória a Deus! Aleluia! Eu não vou deixar você até que eu faça a minha palavra acontecer. Isso não é bonito? É claro! E Jacó despertou do seu sono, esse é o versículo 16. Ele acordou do seu sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Sabe, muitas vezes o Senhor está presente fazendo grandes coisas e você não sabe. Tem gente que diz: se Deus fizer alguma coisa, eu saberei. Não, olhe para Jacó. O Senhor estava lá e ele não sabia. E ele disse: o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Mas Deus se revelou a ele e então deixou ele saber que ele tinha uma aliança e Deus o abençoaria. Mas isso não era tudo ainda. Como eu disse, o primeiro... Veja, lembram de João escrevendo: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E ele diz: Pai, eu vos escrevo porque o conheceis. São dois tipos diferentes de conhecimento de Deus. Os filhos, eles o conheceram como ele sendo Deus. Estão familiarizados com ele. Aqui está, ele é o meu Pai celestial. Mas então aos pais ele diz: eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora, este é um conhecimento por inspiração. É uma revelação para se familiarizar. Você chegou a conhecê-lo. Você se moveu de fé em fé até confiar. Você está aí quando você confia em Deus. Isso é baseado num conhecimento por inspiração de Deus. Você veio a conhecê-lo. Você não é mais o tipo de pessoa sobre quem dizem: bem, ele está desencorajado, vamos tentar aconselhá-lo, vamos tentar... Sabe, ninguém mais tenta te aconselhar para que você se torne... para que tenha fé, ou para que seja confortado, ou para que tenha coragem, para que os seus medos vão embora. Não! Agora você é mais do que vencedor. Não é um vencedor. Você já passou de ser vencedor. Paulo disse: em todas estas coisas, somos mais que vencedores, através daquele que nos amou. Não estamos pensando em vencer. Não estamos dizendo: nós vamos conseguir, seremos vitoriosos. Nós já passamos. Não estamos mais olhando para a luta. Já passamos além desse nível. Você entende? Fé, sabe, é fé e confiança. Você confia naquele que você conhece? Você não confia em alguém que você não conhece? Você pode ter fé no que ele disse inconscientemente, mas só pode confiar nele quando o conhece. Pense nisso. Você conseguiu um emprego. Ei, sabe, você foi ao escritório e disse: eu quero um emprego. Você se candidata e eles te contratam. Você está ouvindo? Te contratam. Dizem: vamos te pagar uma quantia X de dinheiro. No final de cada mês vamos te pagar esta quantia. E você diz: beleza, e assina o contrato. Você não conhecia o homem antes, nunca o tinha encontrado antes. Mas você concordou com ele e assinou o contrato. E começou a trabalhar e trabalhou por 30 dias... E ele ainda não te deu nada, mas você confiou na palavra dele. Não, você não confiou, você teve fé. Você entende? Alguém diz: você confia naquele homem? Eu não conheço, como posso confiar? Mas você trabalha para ele. Você teve fé no quê? Na palavra dele. A Bíblia diz: a fé vem por ouvir, mas a confiança vem por conhecer.
Pegaram a diferença? São sinônimos, mas eu estou te contando a diferença entre fé e confiança. Você confia naquele que você conhece? E a sua confiança aumenta pelo conhecimento. A fé vem por ouvir. Você teve fé na palavra dele. Ele disse, aqui está o contrato. Você não confia no papel, você confia na pessoa. Você ouviu? Você confia na pessoa. Você tem fé no contrato, mas você confia numa pessoa. Muito bem. Nós estamos avançando. Bem, então Jacó teve essa revelação de Deus. E ele ouviu o Espírito de Deus falando com ele. Vem. Deus teve que se apresentar para Abraão. Ele disse, eu sou El Shaddai. Prazer em conhecê-lo. Aleluia. Eu sou El Shaddai. Como você gostaria de tê-lo entrando no seu quarto hoje dizendo, olá, eu sou El Shaddai? Você simplesmente desmaiaria. Aleluia. Enfim, foi o que ele fez com Abraão. Ele disse, eu sou El Shaddai. E então Abraão se familiarizou com El Shaddai. Ele falou com ele. Ele falou com ele. Agora, Jacó está ouvindo o mesmo Espírito que chamou o seu vovô? Que disse, vá até lá e te mostrarei? Mas tem mais para Jacó. Veja, ele ainda era um mão leve. Ele conhece Deus, mas ele é um vigarista. É um mão leve. Observando todo mundo e mais esperto que todo mundo, sabe? Este é Jacó. Deram esse nome a ele. Antes mesmo de ele fazer qualquer coisa errada. Mas você lembra das circunstâncias ao redor disso? No nascimento dele? Ele agarrou o calcanhar do irmão? Glória a Deus. Certo, então agora veja isto. Capítulo 32, livro de Gênesis. Eu espero chegar longe para concluir isto. Eu realmente quero chegar muito longe para onde estamos indo. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 24. Sabe, depois que ele saiu da casa do seu tio, da casa de Labão, e ele começou sua jornada para casa, ele juntou toda a sua família e ele enviou sua família para casa. Deus o abençoou grandemente. Veja, só porque você é abençoado não significa que na sua vida você já veio a conhecer Deus. Veja, você não o conhece na bênção, a bênção vem pela fé, certo? Com a aliança. Mas existe uma diferença no andar com Deus. Há um nível mais elevado de bênção que te leva além das coisas materiais desta vida. Onde você não é movido por, sabe, as pessoas ficam felizes quando têm as coisas boas da vida. E ficam tristes quando não as têm. Ficam felizes quando o dinheiro entra. E ficam tristes quando não há dinheiro. Mas você chega ao nível de Paulo, que disse, eu aprendi a me contentar independentemente de quais circunstâncias estão ao meu redor. Ele foi além das circunstâncias. Aleluia. A vida dele foi além disso. Quer você tenha ou não tenha, não olhe para o físico, para o material, não olhe para suas posses físicas. Você já foi além disso? Sua vida foi além disso? Você já se formou nisso? Você já viu níveis mais elevados de bênção em sua vida? Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao nome dele. Uau! Muito bem, vamos ler o verso 24. Diz, e Jacó foi deixado só. É importante que você seja deixado só. E quando você é deixado só, é de fato quando Deus começa a falar? É quando você de fato encontra a revelação, o tipo de revelação que estou falando? Sim, vamos chegar lá, só observe. E Jacó foi deixado só,
Repita, e Jacó foi deixado só. Ele foi deixado só. E ali lutou com ele um homem até o romper do dia. Diz que um homem lutou contra Jacó. Um homem lutou contra Jacó até o romper do dia, a noite inteira. Um homem apareceu para Jacó e a Bíblia diz que lutou com ele. Imagine você estar sozinho e, de repente, sem nenhum aviso, um homem entra e começa a lutar com você. Um homem lutou com Jacó até o romper do dia. Ele lutou com ele a noite inteira até amanhecer. E quando viu que não prevaleceria contra ele, Jacó era um homem forte. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e se desconjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse, deixa-me ir, pois o dia já rompe. Agora o homem quer ir embora. E Jacó diz, não vai não. E ele disse, deixa-me ir, pois o dia já rompe. E Jacó disse, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem sabia que o maior é aquele que abençoa o menor. Então ele teve um lampejo, ele sabia quem era quem. Vamos, fale comigo agora. Aquele era o homem abençoado do Oriente. Jacó, ele era o homem abençoado. Ele era aquele com a aliança abraâmica. E aí ele disse àquele homem, eu não deixarei você ir até que me abençoe. Isso diz a você que aquele homem que estava lutando com ele não era um homem ordinário? Aleluia! Aquele não era um homem ordinário. 26, e ele disse, deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele lhe disse, qual o teu nome? E ele disse, Jacó. Vê por quê? E disse-lhe, teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, pois como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevaleceste, glória a Deus. E Jacó lhe perguntou e disse, me diga, qual o seu nome também? E ele disse, por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. Por que está perguntando o meu nome? Veja, porque este era o Espírito Santo. E o Espírito Santo não responderia a nenhum nome, porque o tempo dele ainda não havia chegado. Você está me ouvindo? E ele era o que carregava a presença do Deus Todo-Poderoso, era o anjo da sua presença. Ele veio como um anjo, e eu já disse na Bíblia que os anjos nem sempre vêm com belas e grandes asas como as pessoas pensam. Eles vêm em forma de homem. E este homem que lutou com Jacó era o anjo de Deus. Aleluia! Este era o anjo de Deus. E ele disse, por que é que tu perguntas o meu nome? E a Bíblia diz que ele o abençoou ali. E Jacó chamou o nome do lugar Peniel, pois eu vi a Deus face a face e a minha vida foi preservada. Vamos lá, diga amém. Não é maravilhoso? Ele percebeu que era o Deus Todo-Poderoso ali diante dele. Era o anjo da presença do Senhor. Era o anjo do Senhor. O mesmo que disse para o avô dele, eu sou El Shaddai. Anda diante de mim e ser perfeito. Oh, isso é maravilhoso. Jacó disse, eu vi Deus face a face. E minha vida foi preservada e veja o que aconteceu à vida dele. Diz, e quando ele passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele. O sol se levanta sobre você quando você o encontra. Aleluia! Glória a Deus! Deus garantiu que esse trecho estivesse na Bíblia, porque é significante. O sol brilha sobre a sua vida, como ele diz, o sol da justiça se levantará sobre você com cura em suas asas. Glória a Deus. Jacó o encontrou, e ele mudou o seu nome. Note, toda vez que encontravam com ele, ele mudava o nome deles, mudava suas vidas. Até Abrão ter um encontro com ele. Ele era Abrão, ainda que tivesse as promessas. Mas agora, quando ele o encontra, aleluia, ele disse, você não mais será conhecido como Abrão, mas como Abraão.
E aí Jacó se encontra com o anjo e ele diz: você não será mais chamado de Jacó, mas Israel. Você é um príncipe. Você é um príncipe. Agora você é Israel. Você é um príncipe. Certo. Aí entra Moisés. Você está pronto? Êxodo. Livro de Êxodo. Obrigado, Senhor Jesus. Agora vamos para Êxodo, capítulo de número 6. Verso 1, então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da sua terra. E Deus falou a Moisés: quantos sabem que antes do capítulo 6, Deus já tinha falado com Moisés antes? Já aconteceu a sarça ardente? Oh, isso é bonito, deixa eu te mostrar aqui. Êxodo capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto, e ele chegou ao monte de Deus até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu. Ei, o anjo do Senhor. Notam esse termo de novo? E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, glória a Deus! Eu gosto disso! O anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e ele olhou e eis que a sarça queimava com fogo e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei esta grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça. Isso não te diz que o anjo do Senhor é o próprio Deus? Porque quem estava lá? Primeiro diz o anjo do Senhor e depois diz o Senhor. Então quem é ele? O anjo da presença de Deus. Nenhum outro anjo é chamado de o anjo da sua presença. É o Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo no fogo, na sarça. E diz que o Senhor, Deus, o chamou do meio, diz do meio da sarça. E disse: Moisés, Moisés, e ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Por quê? Por causa da presença do Deus Todo-Poderoso. Vê, o Espírito Santo é Deus, você entende? Diga amém. Porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai. Este é o anjo do Senhor falando. Ele disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Sim, certo. Então logo depois disso, ele foi ver Faraó, e Faraó não queria deixar o povo ir. E Deus sabia que ele tinha que se apresentar apropriadamente para Moisés. Veja, Deus precisa se apresentar apropriadamente para você. Você está me ouvindo? Você precisa conhecê-lo apropriadamente. Não é suficiente dizer eu o adoro. Não é suficiente dizer eu estudo a Bíblia. Você precisa de um encontro pessoal com Ele. Um encontro com Ele, para que você saiba porque saiba que Ele é o seu Deus. Você o conhece por si mesmo. Você está me ouvindo? Bem, Faraó não deixava o povo ir. Então Deus aqui fala de novo, capítulo número 6, versículo 1. Deus diz a Moisés: agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da sua terra, ou seja, quando eu aparecer, Faraó não apenas os deixará ir, ele vai expulsá-los da terra. Ou seja, ele vai querer que vocês partam rápido. Vão, ele dirá. Eu pedi para deixá-los ir, você não quis, agora você vai querer se livrar deles. Deus vai pegar pesado? Eu disse, ele está pegando pesado aqui. E Deus falou a Moisés e disse: eu sou Jeová. Glória a Deus. Você viu isso?
Pode ser que na sua Bíblia não esteja assim. Ele disse: eu sou Jeová. Ele está se apresentando agora. Vejam, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó pelo nome de El Shaddai, mas pelo meu nome Jeová não fui conhecido a eles. Ei, vamos. Você está acompanhando? Ouça de novo. Ele está se apresentando para Moisés. Deus falou a Moisés, verso 2, e lhe disse: eu sou Jeová. Agora, claro, na sua versão aí na Bíblia deve estar: eu sou o Senhor. Ele não disse: eu sou o Senhor, ele disse: eu sou o Jeová. Jeová é o nome dele que ele usa para o Senhor quando ele fala de aliança. É o nome de aliança de Deus que o descreve para o seu povo. El Shaddai aparece para eles e os ajuda, mas Jeová põe a presença dele ali. O que você faz com eles, faz com Jeová. Você está pegando isso? Então, Deus está dizendo a Moisés: eu sou o Jeová. Eu quero que você entenda, veja, Deus tem estado com você toda a sua vida. Só porque você foi derrotado não significa que Deus não estava lá. Eu quero que você entenda isto. Ele estava lá o tempo todo, mas você não o conhecia. Você precisava de outra revelação dele. Veja isso, deixa eu dar outro cenário, outro caso aqui. Jesus está com os seus discípulos e vários soldados estão vindo, enviados pelos sacerdotes, estão vindo prender Jesus. E ele diz a eles: a quem vocês procuram? Dizem: Jesus de Nazaré. Ele diz: eu sou ele. E todos caem debaixo do poder. Eles se levantam. E então ele diz de novo: eu perguntei: a quem vocês procuram? E enquanto estão tirando a poeira do corpo, dizem bem: Jesus de Nazaré. E ele está no controle. Ele diz: já vos disse, eu sou ele. Se portanto me buscais, deixei-o seguir seu caminho. Deixe os meus discípulos irem embora, foi o que ele disse. E Pedro está irado, sabe? A fé dele apareceu porque todos caíram no poder. E ele empunha uma espada e ataca um dos soldados. Agora é guerra, sabe? Ele corta a orelha do soldado. E a orelha cai. Jesus diz: guarde esta espada, Pedro. Você acha que se eu quisesse soldados agora, meu pai não enviaria? Ele pega aquela orelha, põe de volta na cabeça do homem e a coisa, ela simplesmente volta. Agora aqui está algo que eu quero que você observe. Jesus tinha poder de fogo suficiente para banir todos da existência naquele exato momento. Ele tinha, mas ele não fez. Ele tinha o poder, mas não fez. Por quê? Ele disse: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Foi o que Jesus disse. Ele disse: deixe eles irem. E então ele disse: eu os seguirei. E ele disse: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Ele disse: eu estava com vocês diariamente e não me pegaram porque ainda não era a hora. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas, então vamos. E os seguiu. O Deus Todo-Poderoso estava lá, mas Deus, ele sabia que aquela não era a hora para a sua vingança, aquela era a hora para a salvação, era um tempo de redenção. E ele os seguiu. A revelação de Deus que as pessoas precisavam era uma revelação da sua graça naquele momento. Não a revelação de Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, o Deus de guerra. Não era esse que eles precisavam conhecer? Precisavam conhecer aquele que foi ferido pelas nossas transgressões. Ele veio como cordeiro. Ele se revelou a nós como cordeiro. Mas Deus sabia que chegará um tempo em que ele será revelado não como um cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. Você está acompanhando o mesmo
Como eu disse, Deus tem estado com você, mas tudo depende da revelação que você tem de Deus. Às vezes em que você se encontra num arroxo e Deus pode te tirar, Ele podia te impedir de entrar, mas ainda assim você entrou no problema. Por quê? Não porque Ele não podia te ajudar, não porque Ele não estava lá, mas há uma revelação de Deus de que você precisa. Então Deus disse muito bem. Ele diz, Moisés, Faraó está fazendo jogo duro. É hora da gente jogar duro. Ele disse, como El Shaddai, Ele não os deixará ir. Mas eu quero que ele saiba que eu sou Jeová. Vamos mudar as coisas, vamos mudar a ordem. Eu estou ligando tudo aqui, está pronto, eu sou Jeová. Ou seja, eu estou ligado ao meu povo, ele tem que saber que esse povo escravizado aí não está sozinho, eu estou amarrado a ele, ou seja, eu estou escravizado aí também. Nós estamos saindo. Oh, aleluia! Sabe, Moisés desfrutando de tudo isso? Aleluia! Veja, vamos ler, vamos. Verso 2 de novo, e Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou Jeová. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó pelo nome de El Shaddai. Entende o Deus Todo-Poderoso como vimos em Gênesis? Você lembra? Apareci a eles pelo meu nome, El Shaddai. Ele diz, mas pelo meu nome Jeová não fui conhecido por eles. Vem, Abraão não conheceu Deus como Jeová. Ele o conheceu como El Shaddai. Vamos, aí vamos nós. Ele diz, pelo meu nome Jeová não fui conhecido a eles e também estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações em que eram estrangeiros. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão e lembrei-me da minha aliança. Por isso dize aos filhos de Israel, eu sou Jeová! E eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios e vos libertarei, aleluia, da sua servidão e vos redimirei com braço estendido e com grandes, oh meu Deus, juízos. O que eles vão fazer? Quando Deus endurece, há uma mudança. Glória a Deus. Eu disse, há uma mudança. Quando ele começa a falar duro, veja o versículo 8. E eu vos trarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu vou-la darei por herança. Eu sou Jeová. Eu sou. Ele diz várias vezes, eu sou Jeová. Eu sou. Glória a Deus. Então, Moisés conhece Jeová. Jeová é aquele que está junto com eles. Jeová é aquele que diz, oh rapaz, vamos, você vai gostar disso, vamos. Livro de Isaías. Capítulo 43. Capítulo 43, versículo 1. Porém agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo. Por quê? Porque eu sou Jeová. Jeová é o nome dele. Jeová está ligado ao seu povo por aliança. Você entende? Diz, na aflição deles ele foi afligido. Vamos lá. Ele diz, não temas porque eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Verso 2, quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama queimará sobre ti, porque eu sou Jeová. Glória a Deus. Você entende isto? Você lembra dos filhos de Israel? Vamos lá, em Êxodo. Êxodo. É bom ler a Bíblia. Veja por si mesmo. Livro de Êxodo, capítulo 14. Eu vou começar a ler do versículo 19.
Eu só quero que você veja esse anjo de novo. Estamos falando de quando você encontra o anjo. Certo, versículo 19, capítulo 14 do livro de Êxodo. E o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel retirou-se. Ele se retirou e foi atrás deles. E a coluna foi de diante da face deles e se colocou atrás deles. Agora veja isto. Aqui está o último homem entre os filhos de Israel. Esse é o último homem e havia milhões deles. Certo? Então aqui está o último homem. E adiante deles estava o anjo do Senhor, na coluna de fogo. Este é o mesmo tipo de fogo da coluna de fogo que Moisés viu. Então ele ia sempre adiante na frente guiando o povo. Agora a Bíblia diz que ele sai daquele lugar e vai para trás deles. Por quê? Porque depois daquele último homem entre o povo de Israel, você tem os egípcios. Então Deus está pronto para o espetáculo. Então ele sai da frente deles e se coloca atrás deles. Ele quer saber quem está vindo. Então ele fica lá. Oh, eu amo isso. Veja isso. Aleluia. 19, o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel retirou-se e foi atrás deles, e a coluna foi de diante da face deles e se colocou atrás deles, e se colocou entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. E havia uma nuvem e escuridão para os primeiros, mas clareava a noite para os israelitas, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite. E fez, oh glória, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Oh, aleluia! Ele diz um forte vento oriental. A Bíblia diz que Deus separou as águas com o sopro das suas narinas. Ele apenas... E quando ele fez isso, trouxe um forte vento oriental e abriu completamente o Mar Vermelho e sustentou as águas como muralhas. E ele ainda, eu disse que o Espírito Santo, ele... Vamos só continuar lendo. 22, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, suas carruagens e seus cavaleiros. Por quê? Porque quando Deus disse para os filhos de Israel entrarem pelo mar, ele entrou com eles. E quando todos passaram, quando se foram, os egípcios olharam e disseram: Ei, o Deus de Moisés é um general muito fraco. E disseram: vão logo e peguem todos eles. Todos eles. E aconteceu que na vigília da manhã o Senhor olhou para o exército dos egípcios. Ele estava esperando até que o primeiro e o último homem estivessem dentro. E aconteceu que na vigília da manhã o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem e perturbou o exército dos egípcios. E soltou dos eixos as rodas das suas carruagens. Ele tirou as rodas das carruagens para que andassem com dificuldade. E aí você vê, ele não queria que ninguém escapasse. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: muito bem, agora estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas retornaram e cobriram as carruagens e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles, e não restou nenhum deles. Mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel. Aleluia! O Senhor salvou Israel. Quem foi o anjo da sua presença que os salvou? Foi o que vimos. Foi o Senhor que os salvou. Então vamos voltar lá para
Isaías capítulo 63. Nós já vimos, está bem aqui. Ou será que saiu da sua Bíblia? É claro, ainda está aí. Veja aí, verso 9, Isaías 63. Em toda a aflição deles, ele foi afligido e o anjo de sua presença o salvou. Aleluia! O Senhor salvou Israel. O anjo da sua presença fez isso, o Espírito Santo fez isso. Você pode dizer amém? Então Moisés começou a cantar. Ele cantou uma canção ao Senhor. E aí entramos em Josué. E Josué assume a partir de Moisés. Deus diz a Josué, ele diz: Moisés, o meu servo está morto, portanto levanta-te e leva esse povo para a terra que eu prometi a eles. Vá para o livro de Josué. Eu estou tentando mostrar algo aqui. Ele falou com Josué. Ele já vinha guiando Josué. Mas tinha muita coisa que o homem ainda não sabia. E Deus, ele tinha uma estratégia ali. Ele conhece o caminho. Ele sabe como chegar ao inimigo. Então, capítulo 5, livro de Josué. Vamos começar do versículo 13. Deus quer dar a eles a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade murada, altamente fortificada. Jericó era bem protegida. Jericó era famosa por suas fortes muralhas. Josué, capítulo 5, verso 13. Você achou? Capítulo 5. E sucedeu que quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou, e eis que havia lá um homem que se lhe opunha, um homem. Com a espada desembainhada em sua mão, o homem tinha uma espada na mão, com a espada desembainhada, não na bainha, desembainhada. Ele está pronto para atacar. Eu disse: o Senhor não está descansando. Jesus está no seu trono, mas o Espírito Santo está em guerra. Eu gosto disso. 13. Sucedeu que quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou, e eis que havia lá um homem que se lhe opunha com a sua espada desembainhada em sua mão. E Josué foi até ele. Veja, Josué ainda não conhecia. Você entende? Josué era um homem corajoso. Corajoso, ele queria lutar com todo mundo. Josué foi até ele e lhe disse: quem és tu? És tu por nós ou pelos nossos adversários? Você está a nosso favor ou contra nós? E ele disse: não. Mas venho agora como capitão do exército do Senhor. Este é o capitão do exército do Senhor. Você conhece esse exército? Eliseu conheceu esse exército. Um dia estavam cercados e Geazi estava com medo. Meu pai, estamos cercados! Eliseu disse: cala a boca, Geazi, qual o problema com você? São muitos soldados, estamos cercados, eles vão nos matar, muitos soldados. Ele estava desesperado. Glória a Deus, mas então Eliseu disse: cale a boca. Ele disse: aqueles que... Meu Deus, eu gosto. Ele disse: aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Geazi não entendeu aquilo. E Eliseu disse: ó Deus, abre os olhos de Geazi para que ele possa ver que aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu que aqueles que o cercavam estavam cercados. Aleluia! Irmãos e irmãs, nós não estamos sós. Eles estavam lá, mesmo sem Geazi saber. Estavam lá. Quando ele estava chorando, eles ainda estavam lá. Eliseu não precisou ver antes de saber que eles estavam lá. Ele sabia que se estiveram com Josué, tinham que estar ali com ele. Porque ele é o mesmo Deus. Deus disse a Josué: como eu estive com Moisés, assim estarei contigo.
E Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele faz por um, fará pelo outro nas mesmas circunstâncias. Eliseu sabia disso. Ele não disse, ó Senhor, abra meus olhos para que eu possa ver se os que estão aqui mesmo. Aleluia! Quando você sabe disso, você anda de cabeça erguida. Você pode dizer amém? Aleluia! E ele disse, verso 14, não, mas venham agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com a sua face em terra, e o adorou e disse-lhe, o que diz o meu senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a Josué, desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué assim o fez. Por quê? Porque aquele capitão era o Espírito Santo, o mesmo anjo que estava na sarça ardente diante de Moisés. O mesmo que disse, eu sou El Shaddai. O mesmo que disse, eu sou Jeová. Quando ele era Jeová, ele não deixou de ser El Shaddai. Ele ainda era o El Shaddai, o forte dominador, mas ele era Jeová. Havia algo mais que eles precisavam conhecer. Este é o Espírito Santo. Mas então, sabe... Meu Deus. O tempo está acabando. Eu queria ter todo o tempo do mundo. Deixa eu te mostrar outra coisa. Vá aí para o livro de Daniel. Senhor, tu és bom. Vamos ler aqui. Daniel, capítulo 3, versículo 19. Então encheu-se de fúria Nabucodonosor, porque Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram, não nos curvaremos. Aquela imagem que você levantou, existe apenas um Deus, e apenas a Ele devemos servir. Não nos curvaremos, nosso Deus é capaz de nos livrar. E ainda que Ele não nos livre, ainda assim não nos curvaremos. Foi o que disseram. E Nabucodonosor, ele disse, eu não respeito esse Deus, eu não posso aceitar isto. Ele disse, aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Ele mal podia esperar para vê-los sofrendo. Veja isto. Verso 19, então encheu-se de fúria e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, e então ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes do exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele queria eles amarrados. Ordenou aos homens mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos. Suas túnicas e seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Isso é bem mau. O que você acha? Ora, como a ordem do rei era tão urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sabe, eles tiveram que correr para fazer tão rápido e o fogo estava tão quente que pegou eles e os queimou rapidamente. Os homens mais fortes do seu exército foram queimados rapidamente. Mas estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados, caíram no meio da fornalha de fogo ardente, e então Nabucodonosor, o rei, ficou chocado, e levantou-se rapidamente, e falou e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei, verdade, ó rei, verdade. Ele respondeu e disse, ora... eu vejo 4 homens soltos
caminhando no meio do fogo e eles não têm nenhum ferimento. E a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Vamos, grite aleluia! Nabucodonosor não podia falar nada diferente. Jeová estava lá. Aleluia! Ele disse, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não serás queimado. O povo passou pelas águas e elas não os submergiram. Você notou isso? E então eles passaram pelo fogo e ele não os queimou. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Isto é maravilhoso. Sabe, nosso tempo acabou, essa série acabou, mas isso não se esgota. A verdade é que nem terminamos, é só uma introdução. A gente nem arranhou a superfície, mas continuaremos quando houver oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus para sempre. Levante suas mãos para os céus, adore e agradeça a Ele. Fim da série. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.